a partir deste momento, desta paraxá, especificamente em Gênesis 27, do passuque 22 em diante, é dada a bênção a Jacó. Jacó, o patriarca do povo de Israel. Jacó que mais tarde viria a se chamar Israel. Né? São bênçãos que foram muito disputadas. Você para analisar na história desta paraxá, um grande drama familiar, e ali começam os enfrentamentos entre Jacó e Esaú. Jacó hoje o povo de Israel, Esaú representado hoje pelo Ocidente. Né? Esaú, dele veio Roma, né? E de Roma todo o Ocidente, todas as nossas leis, a cultura, o calendário que nós temos no Ocidente, é tudo de origem romana, né? A legislação, a política, tudo veio e surgiu no Ocidente, né? E o Ocidente é o filho de Esaú, os filhos de Esaú, né? Quem representa Esaú hoje é o Ocidente. Mas voltando a esse momento, que foi um momento de dor para Esaú, um momento de muita tensão para Jacó, porque ambos queriam garantir o futuro. Jacó, desde pequeno, nas tendas de estudo da Cabala, estudo da Torá, e Esaú, um fazendeiro, Esaú, um caçador, né? Criador de cabras era Jacó. Esaú, um caçador, um guerreiro. E depois, se você não leu, leia um pouquinho sobre o que a Torá relata da personalidade de Esaú, do comportamento de Esaú, como ele agia, o que ele fazia. Desde o ventre, essa paraxá começa falando do nascimento de Jacó e Esaú. E no ventre já havia uma disputa. No ventre da mãe já havia uma disputa. E quando eles foram nascer, inclusive a mãe dos dois meninos, ela estava preocupada, porque ela sentia, né? Ela sentia agora me fugiu a palavra correta, ela sentia a tensão entre os dois. E aí olha só, sua gravidez chegou ao termo, porque um dos gêmeos em seu ventre era predisposto à maldade. Rebeca, portanto, não possuía mérito suficiente para justificar que Deus encurtasse sua gestação incômoda, né? Antes até, Deus disse, né? Assim que falasse a Rebeca: os primogenitores de tuas nações estão em teu ventre. Ambas as nações serão poderosas e no futuro terão um líder mundialmente famoso por sua riqueza. No entanto, essas duas potências divergirão desde o momento em que saírem de dentro de ti. A mais nova será predisposta à retidão e a mais velha à maldade. Além disso, apesar de que ambas serão poderosas, elas nunca exercerão domínio igual simultaneamente. Quando uma subir, quando uma subir, a outra cairá, e vice-versa. Assim, a supremacia passará de uma potência para outra, e depois voltará à primeira. Contudo, mesmo quando a mais velha tiver hegemonia, a mais velha, bem como os seus descendentes, sempre servirá a mais nova e os seus descendentes. Né? Então, a Rebeca, a mãe, fica incomodada, justamente porque sentia já no seu ventre a disputa entre as nações e todo o desenvolvimento
de Esaú, ele foi um moço, um menino e depois um moço que fazia tudo ao contrário do que o seu pai e a sua mãe, principalmente dos desígnios sagrados, esperavam do primogênito. Porque no ventre já ficou aquela incógnita, embora na profecia isso tenha ficado claro, mas na vida dos dois não se sabia realmente o que aconteceria. Então era uma disputa eterna, principalmente por parte de Esaú. Bom, chegando na leitura de hoje, que eu gostaria de me ater com vocês rapidamente, é a respeito dessas bênçãos, porque todo o desenvolvimento desses dois jovens, desses dois primogênitos, foi se preparando para chegarem a este momento de bênção, a este momento em que dali descenderiam duas importantes nações, dois importantes povos. O maior serviria o menor, mas o maior cresceria muito, em dados momentos dominaria, e em outros momentos ele serviria. Além de outras bênçãos específicas. Então, o futuro da nação sagrada estava totalmente vinculado às bênçãos que Isaque daria aos seus filhos. Lembrando também que Esaú sempre teve a chance de se arrepender. Esaú casava com as filhas da terra, mulheres idólatras, contrariando as tradições de sua mãe e de seu pai, contrariando a personalidade de seu pai, embora Isaque o admirasse muito. Mas Esaú fazia questão de profanar o ambiente sagrado que o seu pai preservava. A história de Isaque, curiosamente, também é uma história muito rápida, A retratação da história de Isaque na Torá, ela está apenas em uma paraxá, em uma porção. A de Jacó em 5 ou 6, a de Abraham 3 ou 4, mas a de Isaque em apenas uma. A vida de Isaque se resumiu à santidade, se resumiu à sua conexão com o sagrado e nem tanto a levar a mensagem sagrada aos demais povos, ao contrário de seu pai Abraham, que foi um expansor da consciência divina, porém, num nível limitado. Já os nossos sábios dizem que Isaque usou uma outra abordagem de conscientização, se mantendo mais focado em aperfeiçoamento espiritual do que em uma expansão total e geral da consciência divina. Os dois têm méritos, tanto Abraham por expandir essa consciência, quanto Isaque por aperfeiçoar esta consciência. Cada um tem o seu papel e nós temos esses perfis na comunidade. Aquele que gosta de expandir o conhecimento, de expandir a conscientização, inclusive é um papel da sinagoga no Sim Brasil fazer essa expansão, não o proselitismo, mas expandir que no Brasil existem milhares de brasileiros com esse histórico, com esta origem, e que há uma história a ser resgatada. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento em que você detecta as suas origens, que você tem um pezinho aqui nessa história da Torá, que é uma história incrível, é impressionante. Eu vou fazer questão de reler com vocês as bênçãos que foram dadas aos nossos antepassados. Aí você vai pensar 2 vezes se não é bom você estar ligado a este povo. Mas, ao mesmo tempo em que nós fazemos esse processo de expansão da consciência divina, o que é a consciência divina? São os valores de Abraão, de Isaque e de Jacó, são os valores que Hashem entregou ao seu povo através da Torá, oral e escrita. Uma complementa a outra.
A consciência divina é entendermos o nosso papel neste mundo. E é sempre bom lembrarmos, o nosso papel aqui é a construção de um lugar, de uma morada adequada a receber a presença divina. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Agora, a partir do momento em que você conhece o seu papel, e construir a morada divina é algo muito amplo, porque não se trata de um prédio. Sim, tivemos um templo, temos as sinagogas, mas elas são o suficiente para proporcionar a morada divina aqui. E quando nós falamos da morada divina aqui, é aqui, literalmente, neste mundo terreno. Mas apenas as sinagogas não foram o suficiente, não estão sendo o suficiente. São parte do processo, parte de uma transformação e do melhoramento do mundo, mas ainda não é o suficiente. Precisamos fazer mais, muito mais. O povo de Israel teve que se purificar no deserto, só então, se separando das iniquidades do mundo, conseguiu proporcionar ali no deserto uma terra estéril, num lugar apropriado para receber a presença divina. A terra de Israel, somente após ter sido purificada, onde os povos desobedientes, idólatras, foram retirados daquela terra, e ela foi santificada, foi abençoada, e então puderam construir lá dentro e habitar lá naquela terra, levando a presença divina para aquele lugar. Mas quando a nação sagrada esqueceu o seu papel, a presença divina foi embora. Então, nós, judeus, existimos com um único objetivo: transformar esse mundo num lugar melhor, mas um lugar melhor e adequado para recebermos a presença divina. E esse lugar, estando adequado para receber a presença de Deus, ele estará adequado a nós, porque ele está emanando a mesma energia da criação. Então, aonde há Deus, há prosperidade. Aonde há respeito aos valores éticos, morais, históricos, culturais, há prosperidade, porque esse lugar ele está mais apto a receber a presença divina. E se você analisar hoje para as nações, é muito claro você entender onde está a prosperidade, aonde está essa consciência divina. Vamos, para ler com vocês, no capítulo, então, 27 de Bereshit, ou Gênesis, no passuque 22, aliás, no passuque 28. Vamos lá. Que Deus, por isso, te conceda todas as seguintes bênçãos, mais a capacidade de tirar o máximo proveito delas e aumentá-las por ti mesmo. Olha só, já começa por aí. Que Deus te conceda a capacidade de tirar o máximo proveito das bênçãos e aumentá-las por você mesmo. Então não basta você só ter a bênção, você tem que ser capaz de aproveitá-la, né? Eu vou te abençoar com uma viagem ao mundo. Você vai dar uma volta ao mundo, com tudo pago, tudo, hospedagem, alimentação, as viagens. Só que é preciso saber falar inglês. Quem fala inglês? Então, é preciso estar apto para usufruir das bênçãos. Olha só que coisa atual. Que Deus te conceda a capacidade para tirar o máximo proveito dessas bênçãos. Eu conheço uma pessoa, atualmente, e esses dias ela pediu uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda para isso. E aí fui tentar entender o problema dela. O problema dela era tão grande. Aí eu olhei para essa pessoa e falei: olha, eu vou ser bem sincero com você.
Você está tão, vou usar uma palavra chula aqui, com a licença de vocês, você está tão ferrado que torna-se até difícil ajudar você. Então nós precisamos estar aptos até para recebermos ajuda, até para recebermos bênçãos. Então tome cuidado de não ir muito para o fundo do poço, de não se arrastar para muito longe de Deus, porque depois fica difícil você ser resgatado. Não é impossível, mas é difícil, porque se você precisa estar apto até para receber uma bênção, imagina para sair de um momento de dificuldade. Os esforços serão ainda maiores. Então, já começa por aqui. Bom, eu vou ter que te abençoar o suficiente para você poder receber as minhas bênçãos, porque elas são muito grandes e você não está preparado para isso. E realmente, muitas vezes nós não estamos. Olha, eu tenho uma oportunidade aqui e ela é maravilhosa, ela é muito rentável, mas você precisa investir agora 100 mil reais. Vamos junto? Quem tem no bolso agora 100 mil para a gente fazer esse empreendimento? E não é pirâmide. É um bom negócio. Você tem? Então, por isso que quem é abençoado, quem é rico, fica mais rico. Só se ele fizer tudo errado, ele vai perder o que ele tem. É por isso. Porque ele está sendo abençoado e bênção traz bênção. Não só o dinheiro. A prosperidade, em termos gerais, o dinheiro é só um pedacinho dela. Porque para ter o dinheiro você precisa saber lidar com ele. Foi abençoado com a Mega Sena, ganhou 300 milhões, um ano depois não tinha mais nada, estava vivendo na rua, porque não estava pronto para viver aquilo. Isso hoje os coaches, os mentores, os especialistas em finanças, todos eles são unânimes em dizer: você precisa ter uma educação financeira para saber gerir os seus recursos. Porque se você não sabe gerir o pouco, o muito, muito menos. Você vai perder. E quantas pessoas vocês conhecem que perderam aquilo que construíram porque em algum momento se desviaram daquele caminho? O caminho da ética, da retidão e o caminho principal de entender que as coisas não vêm fácil. Você precisa de preparação. Jacó e Esaú passaram se preparando. Esaú não levou a sério a preparação. Porque até o momento em que seu pai Isaque deu a bênção a Jacó, Esaú ainda tinha a chance e a oportunidade de receber a bênção. Mas ele sempre tratou essa questão como uma questão de segunda, terceira importância. Ele nunca valorizou verdadeiramente o seu papel no mundo. Porque ele era o primogênito, ele poderia ser o pai da nação sagrada, mas o seu comportamento, o tirou a oportunidade de viver isso. Ele foi viver outras coisas, também é o pai de uma grande nação. Hoje o Ocidente é poderoso, e aí eu trago uma observação, um comentário geopolítico, para vocês raciocinarem comigo. Hoje, se você analisar quem protege Israel, quem ajuda Israel, quem financia, quem manda as armas, o Ocidente, os Estados Unidos. Essa semana, no começo da semana, no começo da semana, Israel, na ocasião desta gravação, Israel aceitou um acordo de cessar-fogo. Teve que aceitar. Não foi por iniciativa própria. Israel foi obrigado
a aceitar um acordo de cessar-fogo. Foi pressionado de todos os lados. O seu irmão Esaú o pressionou, colocou a bota no seu pescoço e disse: se você não baixar as armas, não der uma trégua agora, nós não vamos mandar os materiais, os equipamentos, as armas que você precisa para continuar fazendo a limpeza que você tem que fazer aí. Nós não vamos mandar. O seu primeiro-ministro será preso se sair de Israel. É o Esaú dominando Jacó. Jacó foi esperto, astuto e de cabeça levantada. Ok, vamos fazer a trégua como vocês querem. Daqui a 2 meses, Esaú assume outra personalidade, porque Esaú sempre teve 2 personalidades, uma mais amável a Israel e a outra mais hostil a Israel. Nesse momento, o Ocidente encontra-se hostil a Israel, mas daqui a 2 meses, Esaú assume uma nova personalidade. Olha só como as coisas são. É uma linha de raciocínio. Se isso é verdade, seria muita coincidência, não é? Daqui a 2 meses, o Ocidente se tornará favorável a Israel e o servirá. Agora, qual é o tamanho de Israel e qual é o tamanho do Ocidente liderado pelos Estados Unidos? Então você vê na prática as profecias de 3.000 anos atrás acontecendo no mundo, onde o maior serve o menor, se preocupa com o menor. Agora, como isso acontece? Como isso aconteceu? São os desígnios divinos que estão muito além da nossa compreensão. Nós conseguimos ver um rascunho do que está acontecendo. Mas essas promessas deixam claro o papel de Esaú, que hoje protege. Hoje tem o papel de proteger Israel. Não interessa se é só por interesse. Ele está protegendo a nação sagrada, ele está servindo. Isso passa a acontecer agora, gente. Depois da guerra do Yom Kippur. Depois dos anos 70, Esaú, de alguma forma, volta, faz as pazes com Israel e começa a ajudar Israel e protegê-lo. Né? Então, hoje Esaú, quem é Esaú hoje? São as nações ocidentais. Tá? Bom, vamos voltar aqui para as bênçãos. Vamos lá. Então, para começar, você tem que estar apto para recebê-las. Ninguém recebe, está andando na rua, recebeu uma bênção. Se você não estiver preparado, ela vai passar. Meu avô dizia o seguinte, né? Olha, as oportunidades elas vêm como um cavalo encilhado. O que é um cavalo encilhado? É um cavalo preparado para você montá-lo. Então, quando você vê um cavalo encilhado, você tem que montá-lo, porque o outro pode demorar muito a passar. Não existe apenas um, existem vários. Mas de um para o outro, de repente você possa não estar vivo para subir no próximo. Pode não ter a idade correta, mas esteja preparado. Preparado para quê? Para ver o cavalo chegando. Não durma. Você está dormindo. O cavalo vai passar, o cavalo encilhado, a oportunidade, a bênção, e você... Vejo que alguém foi abençoado. Por que eu não fui? Porque você não estava lá na hora certa, não estava preparado para isso. Eu sempre conto a história de um amigo que rezava. Ele era budista, agora ele já é outra coisa, mas no tempo ele era budista, ele fazia as rezas dele para que ele pudesse viajar ao mundo, tocando seu instrumento, né? E vivendo da sua arte, recebendo.
Meu sonho é viajar o mundo tocando meu instrumento. E ele rezava lá para o seu Deus durante 1 ano, e depois de 1 ano ele foi atendido. Veio a oportunidade: olha, chegou a hora de você viajar o mundo tocando o seu instrumento. Só que é o seguinte, você precisa falar inglês e ler partituras. Ele sabia falar inglês e ler partituras? Nenhum e nem outro, ele só sabia tocar o seu instrumento. A oportunidade chegou, mas ele jamais passou pela cabeça dele que ele tinha que se preparar. Ora, o que eu preciso para viajar o mundo, tocando o meu instrumento e vivendo, recebendo para isso? Não, nós só pedimos: eu quero uma casa, eu quero uma mansão de 1 milhão. Hoje em dia 1 milhão não compra mais uma mansão, mas eu quero uma mansão de 20 milhões. Aí você ganhou a mansão de 20 milhões, mas e aí? Você está preparado para bancar tudo isso? Você estudou? Tem o conhecimento para gerir esse novo empreendimento? Vamos lá. Ou quero um carro, mas já tirou, já fez a sua habilitação? Quero ir para Israel, já está guardando dinheiro para comprar as passagens? Já está treinando o inglês, o hebraico, para poder chegar lá e se comunicar? Começa por aí. Eu quero ganhar mais. Ok, o que você está fazendo para ganhar mais? Foi estudar, se aperfeiçoar? Olha só a sabedoria de Isaac, né? Vamos lá. No Passuque 28 ainda: contudo, independente do que ele te conceder, que o dê a ti apenas se mereceres. Ok, então você tem que estar capacitado e ainda merecer. Não é apenas estar capacitado, você tem que, naquele momento, estar merecendo ser abençoado. E como? Pois sei que tu e teus descendentes aceitareis sua justiça sem questionar. Ou seja, para estar capacitado, você deve estar praticando a justiça com você e com a sociedade na qual você está inserido. Além de já ter dado a ti fragrância de um campo abençoado, que ele te dê do orvalho dos céus. Primeira bênção, especificamente. Chuva, orvalho, para que aquilo que você plante cresça. Essa bênção é dada a Israel e ela é eterna. A bênção da abundância, isto é, os melhores frutos da terra. Hoje nós temos relatos em Israel de legumes, frutas, verduras, que são muito mais saborosas que as nossas e são exportadas no mundo todo como algo de luxo, no meio do deserto. No meio do deserto. Uma profusão de grãos, vinho, que os povos te sirvam. Israel hoje tem laços diplomáticos com muitas nações, com muitos países. Tem com os russos, tem com os americanos, com os franceses, com os ingleses, com o Brasil, que agora, nesse último ano, rompeu laços diplomáticos com Israel. Então, o Brasil está vivendo uma personalidade que detesta Israel neste momento, e o que não é bom, porque nós vamos ver aqui na frente o que acontece com quem amaldiçoa. Os povos te sirvam, olha só. Não é que os povos serão teus escravos, mas os povos estarão ali para te ajudar em todos os momentos da sua vida. Quantos de nós que vivemos aqui na diáspora somos ajudados, muitas vezes admirados pelos povos? Eu digo por uma experiência própria, por uma vivência de estarmos aqui, ali tem a produtora ao lado da sinagoga, e as pessoas nos abençoam quando sabem que aqui tem uma sinagoga.
Aqui tem uma sinagoga. E o rabino está ali. Ora, vocês judeus são abençoados. Eu vou fechar negócio com vocês. Porque vocês carregam a bênção. Eu já ouvi muito isso. Torna-se um fator preponderante para fechar negócios, inclusive. Por quê? Os povos estarão ali para te servir. Não na condição de escravos, mas de amigos, que nas horas que você precisa, eles acreditarão na sua justiça e te ajudarão e te sustentarão, porque nós por nós mesmos, veja bem, Deus abençoou Israel, Jacó, mas Jacó não seria autossuficiente, ele precisaria de seu irmão o servindo e o protegendo, lutando por ele. Não o fez autossuficiente. Israel não é autossuficiente. Israel precisa do apoio dos povos, das nações. Ele compra fertilizante de um, tecnologia do outro, ajuda a criar soluções para outro, exporta curas para outro, e o mundo está todo funcionando. Vamos lá. Que os povos te sirvam, seria a quinta bênção. A sexta bênção. Nações se curvem diante de ti. Olha só. As nações se curvarão, as nações vão a Israel buscar o que ele tem de melhor. No governo anterior do Brasil, goste você ou não, ele era muito mais amável a Israel do que o atual, muito mais. E os estados, inclusive agora, nos últimos dias, no último ano, vários governadores brasileiros foram a Israel buscar soluções e tecnologia para trazerem, para implantarem nos seus estados. O Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas, o Ceará, entre outros, que reconhecem a importância de Israel. Será reconhecido entre as nações. As nações, os povos te servirão e as nações se curvarão. Vamos lá. Então foi que sejas, vamos lá. A sétima bênção, que sejas senhor de teus irmãos. Os filhos da tua mãe se prostrem perante ti. Ainda que possa te parecer no princípio que tua vida é amaldiçoada, tem certeza de que no fim, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e os que te abençoarem serão abençoados. Aqui é um complemento da promessa que foi feita a Abraão. Ela volta a se repetir aqui neste momento a Jacó, né? Passado de Jacó de Isaac para Jacó. Foi justamente então, quando Isaac terminou de abençoar Jacó mal saíra da frente de Isaac, seu pai, que seu irmão Esaú voltou da caçada. Né? E aí nós conhecemos o próximo drama. E antes de sair de casa, Jacó teve que acabar saindo de casa por conta da ira do seu irmão e também por uma estratégia. Né? Isaac e Rebeca perceberam que era hora de Jacó ir atrás de uma esposa, mas não poderia ser uma esposa dali, da onde eles estavam. Precisaria ser uma esposa da família, com ligação familiar, com uma ligação real da casa de Shem, e essa seria encontrada na casa de seu tio, que viria a ser seu sogro, seu tio Lavã.
Mas, veja, nós percebemos aqui as características de uma pessoa abençoada e nós percebemos também as bênçãos que foram nos dadas e as responsabilidades. Então, para você que hoje se aproxima das suas raízes judaicas, retorna às suas raízes, a você essas bênçãos estão reservadas. O mundo é cíclico, ele vai e volta, mas veja que nós continuamos com os mesmos desafios. Jacó e Esaú lutando até hoje, um protegendo o outro até os dias de hoje. Existe aquela hostilidade, mas existe um momento da reunião entre ambos para se protegerem e para protegerem os valores. Veja, hoje Jacó e Esaú estão defendendo no Oriente Médio os valores judaicos cristãos. Hoje o cristianismo representa Esaú. E é o Ocidente que está lutando. O Ocidente teve uma decadência moral e ética muito grande. E essa decadência moral e ética, ela é vista como fraqueza pelos seus inimigos expansores, radicais islâmicos, xiitas e sunitas, que pretendem exportar a Sharia para todo o globo. E para isso, eles usarão todos os meios, e não somente a justiça, todos os meios necessários para terem êxito no seu projeto que eles consideram sagrado de transformar o mundo num Estado islâmico. E hoje a última fronteira é Israel, apoiado pelo Ocidente. Olha onde nós nos encontramos hoje. E para isso, o maior servirá ao menor, garantindo que o menor consiga cumprir a sua missão, protegendo a sua retaguarda. Então, para você que faz essa jornada de retorno, você já adquiriu a consciência? Você já adquiriu? Ela já tomou conta dos seus pensamentos, da sua alma, e você já consegue vislumbrar um caminho e agora trilha esse caminho. Não é fácil, é um desafio, porque nós somos bombardeados todos os momentos para desistirmos. São as nossas crenças interiores, os nossos problemas interiores. Nem todos os dias nós estamos contentes, felizes, aptos a nos aproximarmos de Deus nesta forma, de ir à sinagoga, de nos ajuntarmos à comunidade. Nem todos os dias. Porque nem todos os dias serão de alegria, de felicidade, de regozijo. Você está lutando com a sua personalidade. Muitas vezes nós temos mais de uma. Nós que estamos na diáspora, nós temos mais de 2 ou 3. Muitas vezes nós temos Esaú dentro de nós e nós temos Jacó. E aí? A qual personalidade você vai se apegar? A qual alma você vai se apegar para seguir em frente? Esaú tem menos compromisso com o divino. Tem menos compromisso. Menos compromisso, eu diria menos responsabilidades. Certo? É um irmão de Jacó, mas que não tem toda aquela responsabilidade de transformar o mundo num lugar melhor. Ele tem os seus próprios interesses, as suas próprias ideias e a sua própria forma de ver o mundo. Mas em algum momento ele vislumbra e fala: poxa, foi dali que eu saí, é para ali que eu quero, é com ele que eu quero estar, com meu irmão.
Então, é um desafio constante nós assumirmos a nossa identidade judaica. Porque quando você assume a sua identidade judaica, você terá que enfrentar um irmão furioso. Você terá que enfrentar os desafios de estar numa terra inóspita, numa terra que não te compreende, numa terra que te persegue, em condições que não vão te elevar. Veja, embora o nosso povo no deserto teve grandes desafios, mas ele se isolou dos desafios cotidianos. Então nós vivemos hoje, e quando Israel entrou na Terra Prometida, ele passou a viver desafios maiores, porque além de você ter que manter a sua conexão com o divino, e manter a conexão com o divino, você vivendo só aqui dentro da sinagoga é uma coisa, mas você tendo o seu dia a dia, os seus compromissos deste mundo, é outra. Você precisa criar um equilíbrio na sua vida, na sua alma, na sua mente. Porque determinados compromissos nos afastam da presença divina. Nos afastam porque o cidadão comum, nós temos que viver esse mundo terreno. Nós somos obrigados a viver esse mundo terreno. E com alegria. Se você está triste, fica se lamentando, eu diria que você está até perdendo tempo. Você tem que estar feliz. E o equilíbrio na sua vida, material, cultural, espiritual, vai te trazer alegria. Mas é preciso nós termos consciência de que a recompensa ela será grandiosa. A recompensa, a promessa que nos foi feita e que é eterna, é inquebrável. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Posicionamento. Qual é o seu posicionamento mediante a tudo que você sabe, a tudo que você está aprendendo, mediante aos seus valores? Como você se posiciona? Quais são os seus valores? Porque as bênçãos dadas a Jacó foi uma questão de posicionamento. Jacó estava posicionado da forma correta, na hora certa. A bênção era dele, mas ele se posicionou, ele estava apto a viver aquilo. Mas para viver de verdade, não apenas vislumbrar, pensar que tem, fazer de conta, viver no mundo de, né? Eu sou um judeu, descobri minhas origens, sou aqui do Nordeste brasileiro, sei que sou judeu, mas quero ser amigo da comunidade, mas não vou viver o judaísmo. Eu sei que sou, mas não vou viver o judaísmo, né? Você está abrindo mão do seu lugar de privilégio. Porque é um lugar de privilégio. Quando Esaú chega, após Isaac ter abençoado Jacó, ele pergunta, sobrou alguma... Primeiro ele dá um grito, né, de desespero, e depois ele implora ao seu pai, aos prantos, dizendo, sobrou alguma bênção para mim? Sobrou alguma coisa para mim? Então Isaac diz a ele, olha, o que tinha de melhor eu dei ao primogênito. O que tinha de melhor eu dei a Jacó. Que bem te fará uma bênção agora, disse Isaque a Esaú. Eu fiz dele o teu senhor e dei a ele todos os seus irmãos como servos.
Olha a grandiosidade de Jacó. De modo que tudo que pertence até os teus filhos, agora será automaticamente dele, e o suprir de grãos e vinho. Então o que resta que eu possa fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao seu pai: acaso tenho uma só bênção, meu pai? Abençoe-me também. Esaú chorou alto. Isaque, seu pai, então respondeu e lhe disse: muito bem, eu te abençoarei como pedes. Contudo, quando bendisse Jacob, estipulei que minhas bênçãos só teriam efeito se ele as merecesse, pois percebi que ele aceitaria a justiça de Deus sem questionar. No entanto, tu e teus descendentes não sereis tão tolerantes com a vontade de Deus. Temo que vos rebelareis contra Deus, caso ele não vos conceda o que pensais que mereceis. Portanto, quer mereçais, quer não, bendigo-te. Tua morada será abençoada com a abundância da terra e com o orvalho dos céus. Tua terra pertencerá a teu irmão, e tu o servirás. Porém, mesmo assim, viverás confortavelmente. A pátria futura de teus descendentes, mais poderoso será a fértil península italiana. Nessa versão aqui, os sábios colocam, quem viria a ser Esaú e o seu posicionamento no futuro. E aí depois Roma castiga Israel, escraviza e expulsa os judeus de Jerusalém. Foi o último grande império que caiu, mas foi o último grande império a dispersar o povo de Israel na diáspora. Mas o que Roma causou foram resultados como o que nós vemos no Brasil: 100 milhões de brasileiros com raízes judaicas. Então, aquilo que parece ruim naquele momento, depois se tornou uma história maravilhosa. São 200 milhões de radicais islâmicos que existem no mundo. 200 milhões. 200 milhões. Os islâmicos do mundo, na sua ampla maioria, são pessoas moderadas. É 1,3 bilhão ou bilhões de muçulmanos, primos ou tios, Ismael? Chamamos de primos. A maioria, mais de 1 bilhão, são pessoas honradas, boas. Mais 200 milhões, que é a população inteira do Brasil, são de radicais islâmicos que querem exterminar o povo de Israel. 200 milhões. 200 milhões doutrinados a odiarem, a radicalizarem, tanto contra judeus quanto cristãos, budistas, evangélicos e por aí vai. São 200 milhões de radicais existentes no Islã. E esses 200 milhões, eles não estão num único país, eles estão espalhados. Eles estão na Europa, eles estão no Oriente Médio, eles estão no Brasil, eles estão nos Estados Unidos, eles estão espalhados, radicalizando silenciosamente o mundo. E é por isso que o Ocidente precisa de uma coalizão com Israel, uma conscientização muito grande para entender que esse inimigo, com ele, não se negocia. A forma de tratar com esse inimigo é diferente. Ele não vai aprender pelo amor. Se você der a outra face para esse inimigo, ele arranca a sua cabeça. E o Ocidente está aprendendo a duras penas, com mulheres sendo estupradas em seus países, violentadas. Você já não tem mais liberdade religiosa, cultural, porque a intolerância é extrema. Então, quando um lado político do nosso país, que é muito sujo, muito leviano, ele acusa a oposição de extrema direita, eles estão, é um eufemismo,
Eles estão subestimando o que é ser extremista. Estão categorizando o extremismo como algo insignificante. Porque você falar de valores, ética, moral, religião, não é ser extremista. É ser justo. É ser normal. Mas eles taxam o normal de extremo. Só que é o seguinte, o inimigo está se aproveitando desse conceito de fraqueza do Ocidente para realmente trazer o extremismo para dentro do Ocidente sem que ninguém perceba. Porque, afinal de contas, o normal agora é chamado de extremismo. O verdadeiro extremismo não está sendo notado. E ele está crescendo. Ele não para de crescer. E ninguém vê, porque todos estão concentrados numa ideologia que se traveste de... Ela se traveste de... Agora me fugiu. De progressista. Ela se traveste de progressista. Porque o progressismo não é você subverter valores. O progressismo é você levar o que você tem em frente, transformando e adequando ao novo mundo. Isso é progresso. É pegar o conhecimento, a tecnologia e adaptá-la para os novos momentos, para aperfeiçoar e melhorar a vida das pessoas. Isso é progresso. Mas pegaram o progressismo, subverteram e colocaram o progressismo ligado à distorção de valores, à destruição da identidade, da cultura, da tradição, da religião, da espiritualidade. E isso é chamado de progressismo hoje. E são a inversão dos valores. E o conservadorismo é chamado de extremismo. Você é um religioso, você é um extremista. Você é um extremista. Só que o verdadeiro extremista está com uma espada na mão para cortar a cabeça dos dois. Do progressista e do conservador. Não se engane, progressista. Você, no Oriente Médio, é pendurado pelo pescoço e eliminado ali mesmo. Não há lugar para você no meio do verdadeiro extremismo. Veja bem, são 200 milhões de extremistas só do Islã, tirando do cristianismo, do judaísmo. E em dados momentos, se vocês um dia tiverem a oportunidade de ler essa versão estendida, acho que tem até online a versão de Irache, ele comenta justamente um pouquinho sobre o comportamento extremista de Esaú. Por que Esaú não estava apto para ser abençoado? Justamente pelo seu comportamento de matar, de perseguir, de roubar. Ao mesmo tempo que ele tinha uma família extremamente ética, um pai muito próximo de Deus, mas ele tinha um comportamento controverso aos valores da sua família. Em algum momento Esaú foi extremista. Em algum momento Esaú matava por prazer, por conquista. Depois você pega o comportamento de Esaú, vê o Império Romano, vê o que o Ocidente faz e fez em muitos momentos, o colonialismo, né? O colonialismo ocidental na América Latina, na África. Ao mesmo tempo que hoje nós somos o resultado de tudo isso que aconteceu, mas naquele tempo era muita violência para você colonizar. Ninguém colonizou nada com flores. Só no começo, né? No começo, os portugueses, os nossos irmãos judeus, chegavam aqui e aconteceu, sim, em alguns momentos, de trocarem objetos por terras. Mas aconteceu muita violência.
E eu quero, através disso, todos os dias nós temos esse projeto de conscientização na TV Ano 5, atingindo milhões de pessoas, que é abrir os olhos de todos. Mas para que você tenha um olho aberto, é preciso conhecer os valores que vão manter um equilíbrio na nossa sociedade, que é o respeito mútuo, é o reconhecimento. Então, a Israel não foi dado a hegemonia total do mundo. Não enquanto nós não vivemos a era messiânica, a era de Mashiach, onde aí sim, aí existirá um governo centralizado que não exigirá menos do que a justiça. Mas até lá, Israel estará por cima, estará por baixo, sempre estará precisando de seu irmão, sempre precisou, né? Então, que nós possamos reconhecer isso, entender isso, qual é o nosso papel, qual está sendo o seu papel no mundo, né? Já parou para pensar? Está tendo uma crise de identidade? Não sabe se é Esaú, se é Jacó? Peça a Deus a habilidade. Ele vai te dar o discernimento, só Ele pode te dar o discernimento, porque isso vem de forma espiritual. Agora, se você analisar, por isso que é muito importante você analisar as práticas de Jacó. O que levou a Jacó a ser o escolhido? Veja as práticas de Jacó. Jacó ia estudar, Jacó era dedicado. Ele foi moldado, ele se moldou para chegar a esse momento. Então, ver a bênção e ver a pessoa sendo abençoada é apenas um pedaço de um longo processo, né? Como que você chegou até aqui? Eu passei por isso, eu cresci em tal lugar, eu estudei nessas instituições, eu fiz esses e esses cursos, né? Eu fiz a minha pós-graduação, eu fui estudar com um mestre tal lá em tal lugar, né? Eu investi tanto na minha vida, né? Eu comecei trabalhando com isso, depois evoluí para isso, depois me tornei isso. Tem uma jornada. É uma jornada de aperfeiçoamento para então você receber algo maior que vai te dar um avanço, que vai te dar um impulso. Mas você precisa estar apto. Se você impulsionar um foguete sem um GPS, ele vai cair em qualquer lugar. Ele não vai chegar no seu alvo, no seu objetivo. Então nós precisamos estar calibrados, com a nossa mente equilibrada, pronta, as nossas almas, a nossa vontade, os nossos desejos, para onde nós vamos, aonde nós queremos chegar, quais são os nossos objetivos. E o estudo, o que qualificou Jacó, é bom que isso fique claro, foi a espiritualidade e o estudo. E a execução, ser fiel com o que você sabe. Não adianta nada você saber, ter a informação e não executar. Você está traindo a você mesmo. Seja fiel a você. Seja fiel aos seus princípios. Então, o que tornou Jacó apto foi todo o seu comportamento. Não porque ele era bonitinho, porque ele era o escolhido. Ele só foi escolhido porque ele estava preparado. A Torá oral e os nossos sábios dizem que Jacó vivia nas tendas, se eu não me engano, de Shem, nas tendas de Shem, estudando, sendo mentorado pelo mais sábio dentre os homens. Então, não se engane quando alguém aparece. Esses dias eu ouvi alguém chegando assim, olhou. Eu estava na minha sala, essa pessoa chegou e falou: você tem sorte, hein? Você é privilegiado. É por isso que você consegue e eu não consigo. Falou assim, do nada. Ele queria justificar o fato dele não ter cumprido com um compromisso. Ele justificou isso dizendo: você é um privilegiado.
Você tem sorte, olha aqui, ó. Olha o que você tem aqui, ó. Eu falei, olha, meu irmão, eu não estou com tempo agora para discutir com você, para contar minha história para você, mas eu sei de onde eu vim, eu sei por tudo que eu tive que passar. E olha que eu não tenho nada. Não tenho nada. Mas as pessoas olham para você e dizem, você tem sorte. E quando alguém diz que você tem sorte, que você é um privilegiado, ele desvaloriza todo o processo, toda a sua dor, todo o seu suor, todo o seu sofrimento, todas as coisas que você abriu mão para conquistar aquilo. Se hoje você tem um bom carro, é porque você abriu mão de outras coisas para ter aquele bom carro. Porque ninguém tem tudo ao mesmo tempo, isso não existe. Você tem que abrir mão de muita coisa para chegar até aqui. Quem está aqui na sinagoga hoje recebendo essas bênçãos maravilhosas, abriu mão de mais algumas horas de sono, ou até de estar trabalhando. Hoje eu faturo menos no mundo material, mas no mundo espiritual eu faturo mais. É ter a inteligência de abrir mão de uma coisa para receber outra coisa maior. Não abra mão dos seus valores para receber porcarias na sua mente. Não, seja inteligente. Por isso que para ser abençoado você precisa estar apto. Mas começa com o primeiro passo. Começa com o primeiro passo. Numa jornada que vai te transformar em alguém melhor. Para você ser abençoado, você precisa ser uma pessoa boa. Pessoas más não são abençoadas. E essa bênção aqui são bênçãos, não é dinheiro, gente. Não é um carro, não é uma casa. São bênçãos que vão completar a sua jornada. Significa que você tem que trabalhar muito. Tá? Tem que trabalhar muito. Vamos repassar? Que Deus te conceda todas as bênçãos, mais a capacidade de tirar o máximo proveito delas e aumentá-las por ti mesmo. Só receber a bênção e mantê-la como está também não é o suficiente. Você tem que ter a capacidade de multiplicá-las. Então, se você recebe o seu salário no fim do mês ou no começo do mês, e ele não é o suficiente, você está sendo ineficiente. Você tem que multiplicá-lo. Do orvalho que ele te dê, do orvalho dos céus e da abundância, isto é, os melhores frutos, da terra e uma profusão de grãos. Então ele te dá a terra e te dá os grãos. Mas e aí, um anjinho vem plantar? Não, você vai ter que arar a terra, preparar a terra, plantar, para que chova, cresça o fruto, você colha, prepare, venda, faça o marketing da tua venda, entregue, compre de novo insumos, plante de novo, porque senão morre ali, morre em você a bênção. Porque se não for para trabalhar, é melhor não existir, não é mesmo? Grãos e vinho, que os povos te sirvam. Veja, a sequência também dessa bênção é importante. Ninguém te serve se você não está produzindo nada. Já percebeu isso? Por isso que é difícil ajudar quem não está fazendo nada. E quem não está fazendo nada não está ferrado. Só recebe empréstimo quem tem dinheiro. Só recebe financiamento quem já tem um empreendimento de sucesso. Ninguém vai pegar um miserável e falar, ó, tá aqui, ó, vou investir 200 milhões em você. Não. Você já tem que ter 20 milhões. Você já tem que valer 20 milhões para ter um investimento de 200 milhões. Então primeiro você vai ter coragem de levantar cedo, vai ter saúde, né? Vai ter coragem de levantar de manhã. Depois você vai receber a chuva, receber a semente, vai ter
profusão de grãos e vinho, que os povos te sirvam, que as nações se curvem diante de ti, que seja senhor de teus irmãos e filhos da tua mãe se prostrarem perante ti, ainda que possa te parecer. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos, e os que te abençoarem serão benditos. Então você precisa estar em constante movimento para receber aquilo que mais deseja. Tem como piorar? Sempre tem, acredite, sempre tem como ficar pior. Mas isso acontece se você estiver parado, né? Quantas vezes você fala assim, puxa vida, já estou vivendo o pior momento da minha vida, não há como ficar pior. Acredite, pode ficar pior, pode, sempre pode. Mas depende somente de você saber olhar a vida com os bons olhos e entender que só depende de você mesmo. Veja, sempre eu quero que você lembre de como Isaac começou abençoando Jacó. Que você esteja apto para receber o que eu vou te dar. Então, esteja apto, esteja sempre preparado, em alerta máximo, alerta total. Porque a bênção vem. Se você for um merecedor, a bênção vem e ela fica. Se você não for um vencedor, a bênção vem, leva o teu dinheiro, leva a tua casa, leva a tua autoestima, leva tudo que você tem, porque você não estava preparado para viver aquilo e não era merecedor. Só que tem duas coisas. Se você for um merecedor do mal, você vai receber o mal. Se você for merecedor do bem, o mal que veio até você vai embora. Então seja um verdadeiro merecedor. Ok? E às vezes coisas más parecem bênçãos. E são essas que levam o teu carro, a tua casa, a tua saúde. Falar de relacionamentos, principalmente de casamento, é parte da construção da história do povo de Israel, né? Sempre as grandes decisões, os grandes acontecimentos que viraram, que deram uma guinada na história do povo de Israel, vieram após um bom casamento, um casamento bem feito, planejado, organizado, onde você não apenas analisará os interesses em comum que estão ali aparentes, né? Você precisa conhecer profundamente a identidade daquela outra pessoa e, mais importante ainda, qual é o legado que vocês levarão em frente. Se não houver relacionamento, é porque não havia um legado a ser transportado, a ser carregado juntos nessa relação. E não tem problema, um dia você encontrará aquela alma gêmea que não só te satisfará pela beleza, pela companhia, pelas relações de um casamento, relações íntimas, mas também te completará no legado que você tem para levar, para transferir para o mundo que há de vir.